Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu vim mostrar para vocês uma nova marca de veículo que está chegando ao Brasil. Seres, exatamente, S-E-R-E-S. Ela é uma marca chinesa, um dos idealizadores desse projeto é uma pessoa que trabalhava na Tesla nos Estados Unidos. Ele tentou montar uma fábrica de carros elétricos nos Estados Unidos, não deu muito certo, acabou indo para a China, se associou com a Dongfeng na China e acabou comprando a Dongfeng e hoje a Seres é dona de toda esse conglomerado aí de marcas, né? O carro de entrada aqui no Brasil seria esse Seres 3, puramente elétrico. Ela vai ter também o Seres 5, o Seres 7, ou seja, outras versões, ou na verdade, outros tamanhos, outros modelos de veículos. Mas vamos nos concentrar hoje aqui nessa versão, que é a versão de entrada, que está sendo vendida por R$ 199.990, ou seja, R$200 mil. Ele é um SUV, digamos, compacto, um SUV urbano, bem espaçoso na parte interna, com um desenho, eu diria, bonito até. Eu gosto desses carros que tem esse detalhe aqui, que eles esticam, né, as janelas laterais, colocando essa moldura preta, que dá até uma separada do teto com a carroceria, então dá um destaque maior no desenho geral do veículo. Outra coisa interessante que esse veículo traz, além, logicamente, dessas barras longitudinais no teto que deixam ele um pouco mais alto, é um teto solar panorâmico, então também dá um aspecto mais bacana para o veículo. Ele tem um entre-eixo de 2,655 e no comprimento total são 4,385 milímetros. Aqui na parte dianteira a gente vê aquilo que a gente está acostumado nos carros elétricos: grade falsa, a entrada de ar é feita aqui pela parte inferior. No caso do farol, esse veículo traz uma característica diferente dos carros elétricos. Ele não utiliza LED, são lâmpadas convencionais e projetor aqui. Na parte de rodas e pneus, ele utiliza um 225/55/18 e os freios são a disco ventilado aqui na dianteira e a disco na traseira. Esse pneu, por ter essa dimensão, ele tem uma altura do flanco aqui relativamente alta. Isso colabora bastante para a parte de conforto de rodagem. Na parte de motorização, a gente vê que essa plataforma é uma que era utilizada para um motor a combustão e foi transformada para o sistema elétrico. A parte de propulsão concentrada aqui no cofre do motor. Então lá embaixo a gente tem um motor elétrico de 163 cavalos e 30,6 kgfm de torque. A tração nas rodas dianteiras apenas é feita por um redutor, né, de um par único engrenado. E na parte superior a gente vê aqui os conversores, né? Esse aqui é o conversor principal, que a gente vê que ele tem uma entrada de 2 cabos aqui pela traseira, que são os cabos que vêm da bateria, com energia, com corrente contínua. E na parte de baixo dele, aqui por trás dessa tampa, a gente vê a saída de 3 fios, né, 3 cabos, que seria a conversão para corrente alternada e saindo em trifásico para o motor elétrico. Bom, e outro detalhe interessante que a gente vê é que são 3 reservatórios de água para sistema de arrefecimento. Por que isso? Porque a bateria, o motor elétrico e esse componente aqui, eles trabalham com temperaturas diferentes. E aonde que a gente identifica isso? Olha só, esse reservatório, ele trabalha com uma pressão de 70 kPa, enquanto esse outro reservatório trabalha com uma pressão de 110 kPa. Então isso mostra que cada um trabalha com uma pressão diferente e, obviamente, a temperatura também é diferente. Então isso é bem interessante. E aqui na dianteira a gente tem um radiador que provavelmente ele tem alguma divisão de fases, né, para trabalhar os 3 sistemas, um ventilador único. E esse ventilador aqui, para o meu gosto, falta um pouquinho mais de integração. Quando ele entra,
ele acaba ficando muito ruidoso. E mesmo quando o carro está sendo carregado em corrente alternada, ele fica funcionando para manter a temperatura da bateria na temperatura ideal. E você carregando isso aqui fora de casa, dentro de casa você está escutando o barulho, parece que o carro está ligado na garagem. E como em outros carros elétricos, tem também uma bateria de 12 volts, porque essa bateria é o que aciona todos os sistemas elétricos do veículo. E a bateria de tração, digamos assim, ela tem 50 kW. O carregamento da bateria, que na verdade não eu falei 50, mas são 52 kW, ela pode ser feita por aqui. Nós temos duas tomadas, a tomada tipo 2 e a tomada CCS. Então, para corrente alternada e o conjunto total para corrente contínua. Então, ele consegue receber cargas em corrente alternada de até 7 kW e em corrente contínua até 40 kW. Então, se você pegar 40 kW para 52, que é o total da bateria, com mais ou menos uma hora você carrega esse carro de 20% da bateria até 80%. Aqui na parte traseira, eu acho que ele tem um desenho também bonito, né? Ele vem com esse defletor do teto, você vê que o vidro vigia é bem inclinado, as lanternas estão bem envolventes na carroceria, aqueles efeitos que eu costumo comentar sempre de efeito joia, né, que esses veículos trazem, a gente vê friso cromado aqui na lateral, aqui eles entraram já com um friso azul, ou seja, eles deram uma mesclada para dar um realce a mais no veículo. A abertura aqui é convencional, com molas a gás. Capacidade do porta-mala é como todo SUV compacto, 318 litros. Tem a vantagem de trazer um pneu step aqui, não apenas o kit de emergência. E uma coisa bem legal que teve um leitor nosso aí que comentou comigo, pediu para eu dar uma atenção nisso daqui, é como que as ferramentas e principalmente o triângulo fica armazenado nos carros. Então, olha a solução interessante. Nesse caso, ele está aqui com o alojamento dessa caixa de ferramentas, o que é muito bom. Não fica aquela peça solta aqui no porta-malas. Então, obrigado para o nosso amigo aí que deu essa sugestão da gente comentar sobre isso também. Agora, um pênalti que esse veículo tem é a capacidade de carga, são 375 quilos. Se você considerar 70 quilos de cada um dos 5 passageiros, são 350 quilos lá, sobrando apenas 25 quilos aqui para o porta-mala. Se bem que é um porta-mala pequeno, então tá compatível. Bom, fazendo aquela avaliação tradicional nossa do banco traseiro, a gente vê, primeira coisa, a parte de fechamento. Ela é fechamento premium, digamos assim, você tem essa borracha externa aqui para vedação de ruído e vento, essa primeira borracha que fecha aqui a porta na parte mais externa, né, fechando por aqui, deixando essa parte limpa, aqui a borracha principal, então facilita um pouco mais a entrada no veículo. Eu tenho 1,81 m de altura e esse banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Então o que a gente vê, ó? Bom espaço para joelhos aqui, bom espaço para os pés também. A inclinação do encosto é boa também. Tem esse descansa-braço central, que também está bem posicionado aqui em relação ao descansa-braço da porta. Saída de ar climatizado aqui para a traseira. Tem o conforto também de alça no teto em 3 posições. Esse teto solar panorâmico, vê que ele abre até aqui no banco traseiro, é outro destaque que dá maior claridade para esse interior que é bem escuro, né, com esse pretinho básico aqui que se utiliza. É um revestimento bem bacana também, vê que tem diferenças de textura, boas costuras também que dão um destaque a mais. Ou seja, aqui ó, maçanetas internas em cromada que facilita encontrá-las à noite. A chave do carro até que ela é bem interessante, ó. Tem meio que um formatinho do carro, né? Copiando um Porsche da vida aí, né? Tem um carregador por indução. O pareamento de Apple CarPlay e Android Auto é feito sem fio. Sistema de ar-condicionado digital automático de uma zona, com aquela saída para trás que a gente
já viu. O painel também, ele tem aquele esqueminha que muita gente gosta de ser almofadado. Para quem gosta de sentar no painel é ótimo, né? Volante de direção revestido de couro. Ele tem ajuste de altura, mas não tem ajuste de distância. Do lado esquerdo aqui a gente tem uma série de controles. Um dos principais é o sistema de permanência em faixa. O quadro de instrumentos tem 3 configurações básicas. Eu gosto dessa aqui, que é aquela tradicional, com o velocímetro à direita e o determinador de carga no lado esquerdo e o computador de bordo ao centro. Esse computador de bordo, ele é meia boca, porque ele praticamente você não consegue zerar as funções que ele tem aqui, principalmente essa de consumo de energia, mas você tem como ver o status, né, da pressão dos pneus e outras pequenas informações. E a parte de controle de velocidade de cruzeiro tem uma alavanca adicional aqui na esquerda, onde você faz o acionamento. E ele é do tipo convencional. É uma boa visibilidade, uma boa posição de dirigir. Gostei bastante dessa parte do veículo. Agora vamos ver como que ele é dinamicamente. Antes disso, vamos até o posto, dar aquela levantada e vamos conhecer esse carro por baixo primeiramente. Chegamos aqui no posto Avenida Sousas, em Sousas, e vamos fazer aquela verificação técnica por baixo do veículo. Primeira coisa que a gente vê, a parte frontal, ele tem uma boa altura em relação ao solo. Então ele não mostra nenhuma interferência. Essa parte frontal aqui a gente vê um fechamento aqui da parte do motor, com esse fechamento em plástico, é mais uma proteção para impurezas e logicamente para deixar o fluxo de ar mais laminar. O mesmo que acontece com esse defletor aqui na frente da roda. A suspensão é bem convencional do tipo de um SUV compacto. A gente tem um sub-chassis, suspensão dianteira do tipo McPherson. A gente vê esse braço de controle inferior, ele tem um reforço adicional aqui, uma bucha horizontal aqui que é a de controle, e a traseira é uma bucha vertical que dá mais conforto, e a gente vai ver que realmente nessa parte de conforto e aspereza, o carro ficou bom mesmo, né? O articulador, ele é prensado na ponta do braço, isso dificulta um pouco a parte de manutenção, mas é normal, né? Que barra anti-rolagem, mola helicoidal. Os amortecedores são pressurizados, mas eles não têm o stop hidráulico. Com isso, dependendo da lombada que a gente passa, a gente escuta queda de roda, tanto na dianteira quanto na traseira. O fundo do veículo é totalmente plano, justamente pela bateria que está aqui. Eu diria que ela tem como se fosse um chassi bem resistente aqui nessa parte inferior, e pela parte de cima ela tem uma capa. Na suspensão traseira também utiliza o convencional de um SUV compacto. Um eixo de torção, aqui a viga do eixo, no interior da viga a gente tem uma barra para aumentar a rigidez torsional desse eixo, e aqui o básico, né? Uma mola helicoidal, um batente em selasto e o amortecedor pressurizado. Esse é o atuador do freio de estacionamento, é o atuador eletromecânico, e os cabos, todos que você vê num carro elétrico, esses cabos laranjas são cabos de alta tensão. Então é bom não ficar botando muito a mão nele, que pode levar um tranco nisso daí. Agora que a gente já conheceu por baixo aqui, vamos voltar para a estrada e conhecer lá. Bom, estamos chegando de volta aqui em Joaquim Egídio. A gente já vai entrar aqui naquele trecho de paralelepípedo. E aquilo que eu comentei, né? Esse pneu que tem um flanco um pouquinho mais alto, ele acaba até sendo bom na parte de aspereza e rolagem nesse piso de paralelepípedo. E a movimentação da suspensão também, nessa condição de baixa velocidade e de bastante irregularidade do piso, ele conversa bem com o piso. Poderia ser um pouquinho mais contido em algumas condições, mas ele ainda está num nível bom. Vou passar aqui nessa lombada, a gente vê que ele negocia bem, ou seja, o entre-eixo de quase 2,70 m ajuda nisso.
Bom, a primeira coisa que eu gosto de avaliar sempre num veículo é a parte de volante, né, sistema de direção, como que é a resposta. Esse aqui normalmente, como todo carro elétrico, né, ele é um sistema de assistência elétrica. No caso desse veículo, pelo peso dele, ele tem um motor de passo aqui na árvore de direção. Tem a possibilidade de ajuste em 3 curvas, aqui pela central multimídia para o sistema de direção. Eu estou na curva média de esforço de direção, ele é agradável, ele traz uma boa centragem, uma boa sensação de centro. Não é um carro esportivo, como a gente sabe, mas ele é bem agradável, né? Eu estou com o sistema de permanência em faixa desligado, mas esse sistema ele não é aquele que faz correções, ele apenas alerta quando você está comendo alguma faixa. O mesmo acontece com o detector de colisão, né, de obstáculo à frente. Ele alerta, opa, você precisa frear, mas ele não faz frenagem autônoma de emergência. E a parte de resposta de direção também é muito boa. Na parte de estacionamento, manobra em baixa velocidade, o que eu percebi, o retorno do volante é bem espontâneo. Já entrando aqui nesse trecho que estamos com uma velocidade um pouco maior e com as ondulações da pista, a gente já começa a ver que em velocidades um pouco mais altas, a movimentação do carro ela continua sendo bem paralela entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, porém, para o meu gosto, é um pouco acentuado. Talvez o próprio peso do veículo, né? São praticamente 1.700 quilos que tem esse veículo, acaba acelerando um pouco mais todo esse conjunto e traz um pouquinho de desconforto em algumas condições. Não chega a ser não chega a trazer insegurança na condução do veículo. É só essa movimentação maior mesmo, né? Em termos de desempenho, o fabricante declara o 0 a 100 em 8,9 segundos e a velocidade máxima limitada em 160 km por hora. E tem aquela vantagem, né? 30 kg de torque é agradável para você fazer uma rápida ultrapassagem ou simplesmente retomar velocidade. Para a parte de desempenho, a gente tem 3 modos de condução. Eco limita bastante a resposta do acelerador e também ele limita um pouco a velocidade do veículo. Ele não passa muito de 100 km por hora. Para passar de 100 por hora você tem que acelerar bem o carro. Tem o modo normal e o modo esporte. O modo esporte é aquilo que a gente também já conhece. A gente acaba tendo uma resposta maior, mais rápida, né, do acelerador, e a potência que ele entrega é um pouco maior. Aí ele entrega realmente os 163 cavalos e 30 quilos de torque, né? Agora, em termos de dirigibilidade, esse veículo tem uma coisa muito desagradável. Ele tem 3 modos também de ajuste da regeneração. Então, aquele freio regenerativo que quando você tira o pé do acelerador, ele passa a regenerar energia. Ele tem 3 níveis, médio, alto e baixo. Quando você está num nível mais alto de regeneração, o que acontece? Qualquer tirada de pé que você dá, ele entra em uma regeneração um pouco mais forte. Porém, tem um atraso para entrar essa regeneração, que causa um desconforto. É um atraso, sei lá, de meio segundo, não chega a 1 segundo de atraso na hora que você tira o pé. Então, você vai tirando o pé esperando que entre a regeneração, ela não entra. De repente, ela entra mais do que você queria. Aí você devolve o acelerador. No que você devolve o acelerador, ele acelera mais do que você queria. Então você não consegue fazer a modulação nesse ponto de manter aonde você quer. Ele não tem a condição de condução com um pedal só, como outros elétricos têm. Então isso acaba
prejudicando um pouco a dirigibilidade, tanto na parte de cidade quanto na parte de estrada, porque se você quer manter uma velocidade constante, você não consegue modular bem isso. A melhor coisa para fazer é conectar o controle de velocidade de cruzeiro. Em termos de estabilidade, eu gostei da capacidade de fazer curva que ele apresenta. Aquele negócio, né? As baterias aqui embaixo do assoalho, elas deixam o centro de gravidade baixo do veículo, então você força um pouquinho mais nas curvas aqui, você não vê uma rolagem muito acentuada da carroceria, ele vai bem nesse aspecto. E aqui nesse asfalto novo, mais liso, a gente vê também que a parte de ruído de rodagem é uma coisa que não incomoda. Você sente um pouquinho de uma turbulência de vento, né, passando pelo carro, mas nada que seja incômodo. E talvez o maior ruído que vem aqui para dentro do veículo ainda é aquilo que eu comentei na apresentação lá fora. É o ventilador ali na frente, ele está o tempo todo funcionando para manter as baterias, todo o sistema elétrico na temperatura ideal. Então ele acaba trazendo um pouco desse ruído para dentro aqui do carro. E na parte de freios, eu já falei da desaceleração que incomoda um pouco pelo pedal de freio, não acontece o mesmo com a parte de freio, né? Na hora que você aplica o freio, você vê aqui a progressão da regeneração de energia no painel, né? Você tem uma boa modulação do pedal de freio, ele é bem aqui, ó, você aumentou, diminuiu a modulação, aí fica legal, você vai controlando a desaceleração pelo pedal do freio, aí não tem problema. Então, para uma descida de serra, por exemplo, deve ser um pouco mais tranquilo de fazer, né? Bom, agora que nós chegamos naquele trecho de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer uma aceleração para ver o ruído e aceleração desse carro. Eu realmente não tenho expectativa que apareça nada para nos incomodar, né? Muito bem, como a gente esperava, o ruído está dentro daquele padrão bem aceitável, bem linear de um carro elétrico. Mesmo acelerando em modo esporte, você não vê nenhuma frequência sobressaindo, nenhum nível mais alto de ruído. Ele acaba ficando bem agradável. Complementando aqui a parte de conforto de direção, eu gostei bastante da posição de dirigir. Os bancos são bem confortáveis, ainda eles têm o recurso de aquecimento, que não é o caso para a gente usar nessa época aqui no Brasil, né? Talvez lá no sul do Brasil, em algumas outras situações, poderia. Ele tem um outro recurso bem interessante de auxílio ao motorista, que é a gravação do que está acontecendo à frente ou atrás. O que acontece? Aqui nesse sistema tem uma câmera, você consegue colocar um cartão aqui de memória e você consegue gravar tudo que está sendo conversado dentro do carro e a imagem para a frente, tá? Então isso é muito bom em casos de acidente, você tem esse registro aqui gravado. Então é bem bacana isso daí. Na parte de outros recursos a mais de auxílio ao motorista, o carro não tem. Ele tem um pacote básico mesmo, né? Em termos de consumo de energia elétrica, quando você sai com o carro pela manhã com 100% da bateria carregada, caso você tenha... A gente sempre recomenda, né? Se você tem um carro elétrico, tenha um wallbox em casa para que durante a noite você possa carregar e tenha 100% sempre de energia.
Ele marca aqui no computador de bordo 350 quilômetros de alcance. Porém, pelo sistema brasileiro do Inmetro de medição, esse carro está homologado com 206 quilômetros. Então, dependendo da condição que você dirigir esse veículo, ele vai te dar entre esses 206 e perto de 300 quilômetros. Não passa muito disso. Então, nesse ponto, por isso que eu digo que ele é um SUV, mas com uma vocação mais urbana, porque ele mal e mal, saindo aqui de Campinas, você vai até São Paulo e volta, né? Então, essa bateria de 52 kW traz esse desconforto. Ela é mais rápida de carregar, mas por outro lado, o alcance é menor. Bom, gente, acho que isso é o que eu queria mostrar para vocês do novo Series 3. É uma nova marca que está chegando no Brasil, uma marca que já tem cerca de 20 anos lá na China. É uma opção a mais que a gente tem para essa migração que está acontecendo para os veículos eletrificados. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.